gostaríamos de ter uma definição para volume de um paralelogramo, por exemplo, um post-it que eu tenho aqui, que permita depois ajudar a definir, não é só um, portanto, o que eu quero é ter a possibilidade de cobrir uma superfície, por exemplo, uma superfície esférica de R3, com pequenos paralelogramos, assentes em vários pontos da esfera, e que depois me vão cobrir inteiramente a esfera e vão me permitir conseguir calcular uma área de superfície. Portanto, para definir aquilo que nós precisamos, vamos usar a seguinte notação. Portanto, fazemos um paralelogramo. Independentemente do ponto de apoio do post-it, vamos ver que o volume não se altera. Portanto, vamos definir o que é um paralelogramo gerado por K vetores de Rn. Portanto, estes vetores fazem parte de Rn. E o paralelogramo é gerado por esses lados. Por exemplo, podemos aqui tentar visualizar o que é que poderá acontecer se estivermos em R3 e tivermos, por exemplo, um paralelogramo com apoio em X e gerado por V1, V2. V1, V2. Portanto, isto será exatamente prolongar os vetores V1 e V2, fazendo-os escorregar, e, portanto, esta zona sombreada será exatamente o paralelogramo com âncora em X e gerado pelos vetores V1 e V2, e a ideia será definir qual é o volume 2, neste caso, para este paralelogramo. Portanto, o que vamos dizer é que, independentemente do ponto em que ele está apoiado, o seu volume 2 não altera. Portanto, há uma fórmula conhecida e que nós podemos fazer como observação e recordar, que é a fórmula do produto externo. Portanto, nós podemos fazer uma medida do comprimento do vetor produto externo de V1 com V2, mas esta fórmula não é agora muito útil porque nós queremos o caso mais geral e, portanto, isto só está bem definido se tivermos em R3. Portanto, a propriedade que nós queremos e que queremos com generalidade é definir um volume K de um paralelogramo gerado pelos K vetores. Portanto, tentamos assumir, como vemos aqui por este boneco, que o K é menor do que a dimensão do espaço. Portanto, temos, por exemplo, paralelogramos em R3. Podemos ter situações mais gerais de paralelogramos gerados por dois vetores em R4 ou em R5 e, portanto, queremos que a generalidade não dependa dessas dimensões. Portanto, a definição será através também de um determinante, só que agora o determinante é de uma matriz. Podemos representar a matriz que temos que pôr dentro da raiz quadrada do determinante. Essa matriz é uma matriz retangular que se obtém metendo em coluna os vetores geradores do paralelogramo. E, portanto, com K colunas e sendo vetores de Rn, esta matriz é uma matriz N por K. E então definimos o volume K como o determinante da matriz T transposta a multiplicar pela matriz T. Portanto, cada uma destas matrizes são matrizes retangulares, mas o produto, aliás, podemos pôr aqui que temos que calcular primeiro o produto T transposto T, vai ser uma matriz quadrada, K por K. E, portanto, esta fórmula generaliza bem a fórmula que vai permitir depois calcular o integral que nos dá a área de uma superfície. Vamos agora ver como é que usamos a fórmula que acabámos de dar no cálculo de um volume 2 do paralelogramo, por exemplo, em R4, gerado por vetores, por exemplo, o vetor de coordenadas 1, 1, 0, 0,
e o vetor de coordenadas 0, 0, menos 1, menos 1. Portanto, a primeira coisa a observar é que, independentemente do ponto de R4 onde se coloque o paralelogramo, o seu volume não altera, portanto vai ser igual. E é dado sempre por raiz quadrada do determinante. Portanto, o que nós temos que fazer é constituir a matriz T que tem os vetores V1 e V2 que geram o paralelogramo em coluna. Primeiro, colocá-los na matriz transposta. Portanto, estes vetores primeiro são colocados em linha. E, finalmente, em coluna para a multiplicação do T transposto vezes T. Para a boa definição, isto é que se calcula primeiro, portanto, já sabemos que determinantes só é possível calcular para matrizes quadradas, portanto, neste caso, o produto desta matriz 2 por 4 com a matriz 4 por 2 vai dar uma matriz 2 por 2, cujo determinante vamos agora calcular. Portanto, e já neste exemplo, podemos ver algumas propriedades da multiplicação do T transposto com o T. Portanto, a primeira propriedade é que sai sempre uma matriz simétrica, porque, portanto, podemos fazer primeiro, primeira linha, primeira coluna vai dar 1 mais 1, que dão 2. Agora aparece a simetria, que é o resultado da primeira linha com a segunda coluna, que neste caso dá 0. É sempre igual, portanto, neste caso dá 0, não é obrigatório dar 0. É obrigatório dar a mesma entrada nestas 1, 2, 2, 1, entradas cruzadas. Agora, segunda linha, segunda coluna, dá 2. Portanto, a primeira propriedade é esta, da simetria. Portanto, esta matriz é sempre uma matriz simétrica. E o determinante destas matrizes A transposto A, que neste caso chamamos-lhe T, é sempre positivo. Positivo ou 0, nunca é negativo. Portanto, determinante 0, concluiríamos que o volume era 0. Neste caso, o determinante dá 4 e, portanto, a raiz quadrada de 4 é 2. E o paralelogramo, obviamente, tem volume igual a 2. Portanto, para o caso já agora com dois vetores em R4, por exemplo, se fôssemos buscar o mesmo ou o dobro, qualquer múltiplo do primeiro vetor, iríamos concluir que o determinante, portanto, para este exemplo, iríamos com facilidade concluir que este volume dava 0, fazendo a conta.